Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Pergunta para você nessa manhã: você acha, de fato, que realmente tudo que você espera dessa vida, tudo que a sua alma anseia, tudo que você espera, está por aqui, no mundo onde vivemos? Se você disse sim para essa resposta, eu acho que, pastor, tudo que eu ouço aqui, tudo que eu quero da vida está aqui, 100% satisfeito. Quero te fazer uma pergunta. Se isso é verdade, por que das nossas angústias? Das nossas tristezas? O porquê das guerras? O porquê do fim das coisas? Como, por exemplo, as separações mais complicadas que nós enfrentamos quando alguém que nós tanto amamos nos deixa. E aqui eu não estou falando de um divórcio físico, mas um divórcio da morte. Quantos de nós aqui no enterro de alguém que nós tanto amávamos e continuamos a amar, nos perguntamos isso? Se de fato tudo que a gente espera nessa vida se resume a esse tempo aqui, por que que eu me apaixonei, por que que eu investi tempo nesse relacionamento, por que que eu cultivei e um dia tive que lidar com a triste realidade da morte e fui afastado das pessoas a quem eu mais amei. O tempo que a idade vai chegando, a gente vai se deparando mais com isso, mas não é privilégio ou situações que passam as pessoas com mais idade. Todos nós já, infelizmente, lidamos com situações assim. Já se perguntou por que do nosso tédio? Um sentimento que parece que não é muito moral, se é certo ou se é errado, mas incomoda, que é uma maravilha. Por que das injustiças? Por que das coisas que nós temos dentro de nós e que às vezes a gente não consegue se livrar? Digo isso lembrando de uma palavra do reverendo Aloysio, aqui no dia 30 de outubro, aniversário da nossa igreja. O reverendo Aloysio, que é psicólogo, também falou o seguinte, ele falou assim: muita gente chega no meu consultório e pergunta: doutor, pastor, eu não sei o que é que eu tenho, mas eu vim para aqui porque eu tenho a necessidade de me livrar de alguma coisa terrível, que eu não sei o nome, não sei nem muito descrever, mas é uma coisa que fica dentro de mim que me incomoda demais. E às vezes a gente convive muito tempo com essas coisas e até se acostuma com elas, ao ponto de achar que tudo isso que nós falamos aqui, faz parte da nossa existência. E ponto final, é isso, e esse é o fim, essa é a vida, essa história é essa. E, irmãos, eu não estou aqui querendo falar nada contra a felicidade nesse mundo aqui, porque eu acho que Deus tem muita coisa boa para a gente enquanto nós estivermos aqui. É só não esquecermos de nenhum dos nossos benefícios, como nós lemos no texto final da nossa retrospectiva. A gente vai ver tanta coisa para agradecer, mas eu sei que existe uma palavrinha que vai faltar para a gente sempre, que é completude, plenitude. Porque o que a gente vive aqui é finitude. Teremos felicidade, sim, teremos coisas muito boas, olhar para o final da vida, olhar para trás e dizer: Senhor, tem tanta coisa para te agradecer. Mas nunca de uma maneira plena como a nossa alma de fato anseia. Ou você pode dizer que a sua alma é 100% farta, 100% do tempo, com 0% de possibilidade das coisas darem errado. E isso não é esperar demais. Isso não é esperar demais. Porque eu não acredito que todas essas coisas ruins que nós falamos aqui,
das angústias, das tristezas, do tédio, das injustiças, das guerras, a gente tem que se acostumar e dizer assim, olha, isso faz parte da beleza da vida, como muitos tendem a dizer por aí. Você sabe onde eu estou querendo chegar? E obviamente vou dizer para você que, por mais que seja isso que a nossa alma anseia, por mais que seja isso que a gente busque, só vamos encontrar isso de uma maneira plena quando estivermos reinando com o Senhor na glória celestial. Mas nunca vamos esquecer que vamos encontrar essa realidade sim, sim. Mas a beleza, meus irmãos, e desse texto que fala um pouco sobre essa transformação que pode acontecer, é que apesar da completude total ser realizada na glória, existem coisas e realidades experimentadas aqui, ou relatadas aqui pelo profeta Isaías, que podem ser para a gente hoje. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar os que choram, pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. O texto de Isaías. E o legal é que esse texto de Isaías foi proclamado também no Novo Testamento, na sinagoga, onde uma pessoa leu esse texto, e diz a Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, versículos 20 e 21, que tendo fechado o livro do profeta Isaías, devolveu esse livro ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nessa pessoa que tinha lido a passagem que nós lemos. Então passou Jesus, que foi quem leu, a dizer-lhe, e essa é a melhor interpretação do mundo que esse texto pode ter. Quando Jesus interpreta da seguinte maneira, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quero dizer, meus irmãos, que a gente tem um esforço danado para fazer um sermão. Mas eu acho que nessa palavra, nessa frase de Jesus, está toda a interpretação que você precisa levar para sua casa. Jesus disse, hoje se cumpriu essa escritura que você acabou de ouvir. Claro que o contexto, Jesus leu uma frase, um relato do Antigo Testamento. Lemos aqui, Isaías 61, de 1 a 3. E existe uma aplicação imediata para o contexto de Isaías, sim, para a realidade que o povo enfrentava, Isaías 61, de 1 a 3. Sim, para a realidade que o profeta Isaías está falando. Calvino é um dos que concorda com essa realidade. Mas o fato que tinha a ver com a restauração da existência nacional de Israel. Mas o sentido mais profundo, mais pleno, mais completo dessa palavra, meus irmãos, ela é completada em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o sentido do Natal. Está pensando de uma maneira de exemplificar isso? Se a gente pensar em coisa da liberdade física, imagine um homem lá no Antigo Testamento que foi libertado das suas algemas, literalmente físicas. Que bom, que alegria enorme, não é? Quem não gostaria disso? Mas aí ele parte para o lado de fora, liberto das suas algemas, descobre que ele ainda está preso por um monte de outras. E que essas outras algemas só vão de fato ganhar sentido, uma liberdade plena, uma liberdade total, mesmo ele solto da prisão, quando ele se encontra, ou quando ele vê, claro, o Jesus Cristo de Nazaré, que nos disse hoje, para a gente hoje se cumpriu essas escrituras sagradas. E a palavra de Deus diz que não foram mãos humanas que ungiram o profeta aqui para falar o que ele disse. Né? A gente conhece a cerimônia da unção. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas quebrantadas. A cerimônia da unção é quando o óleo era derramado na cabeça de um futuro, então, rei, o sacerdote ou um profeta. Era um sinal da bênção de Deus ali. Costumo dizer que era mais ou menos como a coroação hoje em dia. Está ali selado pela uma autoridade humana na cara da coroação e pela autoridade divina, que aquele ali é de fato um rei, é um sacerdote e é um profeta. E a Bíblia nos diz que nesse caso o profeta Isaías foi ungido pelo próprio Espírito do Senhor. E o que é bonito nessa unção,
não é apenas as notícias, mas para quem essa notícia é endereçada? A Bíblia nos diz que quem recebe essa realidade de novidade são os quebrantados de coração, são os que choram, são os que estão de luto, são os que estão de espírito angustiado, são os cativos, são os algemados. Não são, meus irmãos, os poderosos do nosso tempo, não são os grandes homens, as grandes mulheres, as pessoas que poderiam encantar as pessoas a qual a gente dirige certas notícias. Ou você já viu propaganda na televisão para os que choram? A não ser que seja uma propaganda para vender alguma coisa para os que choram. Seja um antidepressivo aos lenços Kleenex. Talvez as únicas pessoas que eu penso que poderiam ser direcionadas. Mas a preocupação está em vender o produto. O que Jesus Cristo está dizendo no Novo Testamento, o profeta Isaías aqui no Antigo Testamento, é que na verdade não estou querendo vender absolutamente nada. Vocês são alvo da minha ação e da minha graça. Eu preocupo com os que choram, os que estão de luto, os que têm o espírito angustiado, os cativos, os algemados, os quebrantados. Esses são as pessoas que Deus olha com misericórdia e com graça. Existe uma interpretação equivocada que diz que Jesus tem uma preferência especial dos pobres e dos miseráveis. E eu acho, meus irmãos, que são os pobres, sim, os miseráveis de espírito, que reconhecem que precisam de Jesus. E aí os pobres e miseráveis de espírito podem ser pessoas das classes sociais, os que foram, os mais ricos e os mais pobres, os brasileiros e as outras nacionalidades, os diplomados e os não diplomados, não interessa, é um coração que sabe que precisa de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus nos diz que os sãos, eles não precisam de médicos. Mas eu vim chamar pecadores, gente que sabe que precisa de Deus para o arrependimento, e essas são as pessoas ditas pelo Antigo, refaladas pelo Novo Testamento, e Jesus coloca essa realidade de uma outra maneira. Não estou dizendo que é o mesmo texto, não, mas ele vem falar também nas suas já bem-aventuranças, de que bem-aventurados são quem? Os humildes de espírito. Que bem-aventurados são os que choram. De que bem-aventurados são os mansos. Que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Que bem-aventurados são os misericordiosos. Que bem-aventurados são os limpos de coração. Que bem-aventurados são os pacificadores, os perseguidos, os são injuriados e perseguidos por causa do nome de Jesus, e que são alvo da mentira e da difamação. Que bonito que Deus se preocupa com essas pessoas. Não sei o que eu estava falando essa semana. Qual é o lugar que as pessoas têm para se dirigir? Vamos botar um exemplo do que a gente tem falado aqui, para onde elas choram. Você não vai se dirigir para a televisão, você não vai se dirigir para o tribunal, você não vai dirigir para a sua universidade, você não vai dirigir para a delegacia de polícia. Se existe um lugar que deve ser isso, disposto a acolher, e cuja missão é acolher os que choram, é de fato a casa de Deus. Não apenas porque somos nós aqui presentes, mas porque Deus está aqui presente e Deus olha por aqueles que gemem e por aqueles que choram, por aqueles que vêm buscar consolo. Deus se preocupa com essas pessoas e com essa realidade, irmãos. E eu sei que você já deve ter ouvido aí que os bonzinhos sempre se dão mal no final da história, não é? Que felizes são aqueles que sempre estão se dando bem, que sempre estão aí tentando entrar no esquema para dar um final feliz para a sua história, burlando as coisas. Mas Jesus diz, nesses textos que nós lemos aqui, se você confiar na palavra de Deus, bem-aventurados serão vocês. Que choram, que são perseguidos, que são algemados, e todas essas realidades que nós lemos aqui. O que você precisa é reconhecer a sua doença. Como eu disse, não existe um coração que não precise de Jesus. Eu acho que existe um coração que acha que não precisa de Jesus. E esses são os sãos que Jesus fala no Novo Testamento. Mas todos os corações precisam de Deus. E acreditar que em Cristo Jesus, um tempo novo espera por você.
Porque a gente falou que quem recebe as boas notícias é esse povo, é a gente. Mas eu quero falar para você da promessa também, que a palavra de Deus diz. O Senhor nos diz que os quebrantados, eles são curados. Que os cativos são libertos. Que os algemados são libertos. Que os que choram são consolados. Que os que estão de luto vão receber uma coroa. Coroa essa usada nas festividades, ao invés das cinzas que eram usados nos tempos de lamento e de tristeza de Israel e do contexto do Antigo Testamento. Ao invés das cinzas, do lamento, a festa para vocês. Ao invés do pranto, do choro, o óleo de alegria, óleo que as pessoas eram ungidas também nos dias das festas. Ao invés das lágrimas correndo pelos olhos, a alegria brotando do coração. Vestes de louvor, também era um vestido usado no contexto da adoração do templo, ao invés de um espírito angustiado, louvor, gratidão ao lugar da angústia. E nas bem-aventuranças, Jesus também diz que felizes são aqueles, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque eles vão ser consolados. Os mansos, porque eles vão de herdar a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles vão ser fartos. Os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois toda essa realidade, regozijai-vos e exultai, se alegrem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não são apenas os que são endereçados, olha, Deus está dizendo, olha, eu me preocupo com vocês, eu acolho vocês, eu entendo vocês. Deus não apenas acolhe e se preocupa, Deus transforma a realidade das pessoas que buscam Ele com essas questões, com esse problema, com pessoas acreditando que, de fato, um novo tempo pode acontecer na minha história, porque Jesus mesmo disse, hoje se cumpriu essa profecia, de uma maneira muito mais plena do que no Antigo Testamento. E existem outras duas imagens aqui que o profeta Isaías descreve, para falar desse novo tempo, dessa nova realidade para a gente. Ele fala do ano aceitável do Senhor, o dia da vingança. E o que quer dizer essa realidade aqui? É uma alusão ao ano do jubileu, que você já deve ter ouvido falar aqui algumas vezes. O texto de Levíticos 25:10 descreve esse ano, que todo o 50º ano, no ano de 50 anos depois de uma realidade, tinha que ser um ano de sonido de trombetas. E todos aqueles que não, tendo conseguido pagar suas dívidas e tendo sido transformados em escravos por causa disso, poderiam ser libertados mais uma vez. Ele tinha uma dívida, não conseguiu pagar, foi vendido como escravo, no ano do jubileu, toda essa realidade iria terminar. E você fica imaginando o que deveria ser um escravo vendido nessa condição, a expectativa dele para o ano do jubileu. Falta um ano, faltam 2 anos, faltam alguns meses, algumas horas para as trombetas soarem e finalmente eu serei liberto da minha condição. Por isso que esse ano também era chamado do ano da liberdade. Ezequiel 46:17 fala sobre isso. O ano onde Deus vai fazer vingança a tudo que nos aprisiona, libertar a gente da cadeia. O que mostra também o sentimento de Deus, a ação de Deus, as cadeias que nos prendem. Que Deus não fica indiferente diante dessas coisas. E que no Novo Testamento, de maneira mais clara, essa realidade vai ter nomes, essas prisões. Satanás e o nosso pecado. E que nós sabemos que foram destruídos em sua força pela obra de Cristo Jesus. Mas eu queria dar uma palavra sobre essas nossas cadeias. Como essa obra de Satanás e do pecado, ela acaba refletindo na nossa sensação e na nossa própria liberdade. Digo porque muita gente fala assim, olha pastor, eu tenho uma história, e todos nós temos uma história difícil, uma história complicada, mas eu tenho uma história difícil. E a gente costuma pôr nomes nessas histórias difíceis que a gente enfrenta, porque fulano, ciclano, família, parentes, tal, realizou isso ou aquilo comigo.
E lá no fundo a gente tem a impressão de que esse dia da vingança vai ser o dia em que a gente vai olhar essa pessoa que fez tanto mal para a gente sendo vingada por nós, de uma maneira ou de outra. E eu gosto de uma frase que interpreta bem esse texto, e é do Ivan Lins, nessa música Novo Tempo. Ele fala, para que a nossa esperança seja mais do que a nossa vingança, seja mais do que a vingança, seja sempre um caminho. O que eu quero dizer com isso? Que mais do que a esperança de que um dia a gente seja vingado, a nossa esperança é que um dia a gente seja totalmente liberto. Porque há pessoas que têm esse sentimento de vingança e nutrem nele no coração. Pode parecer ruim, pode parecer distante, mas a gente tem essas coisas dentro da gente. E achamos que iremos nos satisfazer num dia em que fomos vingados de alguma coisa. É aquela impressão de que um grupo que luta pela liberdade para derrubar fulano e cicrano do poder. E quando fulano e cicrano é derrubado do poder, eles entram do poder e olham para o lado, olham para o outro e não sabem o que fazer. Porque liberdade não é derrubar apenas aquilo que te aprisiona. Liberdade é experimentar alguma coisa, às vezes, a despeito das pessoas que quem nos aprisionam continuam aí fazendo o que estão fazendo. Melhor exemplo, um exemplo que eu preguei no domingo à noite, semana passada, domingo à noite, exemplo de Paulo e Silas, presos na prisão. Os irmãos lembram? Esse irmão está aí na internet também, quem quiser ouvir de novo. Paulo e Silas na prisão, o que eles fazem, irmãos? Começam no meio da noite a cantar de alegria para Deus, louvaram, cheio de júbilo no coração. Fiz essa pergunta domingo passado, vocês acham que Paulo e Silas estavam, de alguma maneira, cumprindo algum rito, alguma liturgia? Estão mandando a gente ler aqui, Vamos então cantar esse canto que está dizendo aqui é com alegria, então vamos fazer isso. Paulo e Silas estavam cantando com alegria na prisão, meus irmãos, por um motivo muito simples, eles estavam alegres. Porque eles tinham dentro do coração essa liberdade que Cristo nos dá, mesmo quando nós nos encontramos nas situações onde Paulo e Silas e outros homens e outras mulheres se encontraram também. Temos histórias com o nosso passado, histórias às vezes terríveis, meus irmãos, mas Deus quer dizer, Jesus quer dizer que a gente pode viver um novo tempo de liberdade com isso, mas você precisa acreditar nisso. E não esperar menos do que aquilo que Deus pode dar. E não esperar menos do que Paulo e Silas esperaram. E não esperar menos do que Isaías profetizou. Não esperar menos do que Jesus falou. E não esperar menos daquilo que Deus pode dar para a sua vida, sim, sim, sim. Ao ponto de você, no final de tudo, ser chamado de um carvalho de justiça. Ao invés de escravos das suas mazelas, um carvalho de justiça. O carvalho é uma árvore. E um comentarista diz o seguinte, uma árvore profundamente arraigada e que cresce com esplendor. Essa é a figura de alguém muito mais firme do que firme nas circunstâncias. E de que cresce, no meio disso tudo, cresce e resplandece, irmãos. Para a glória de Deus, e o texto nos diz isso, para o louvor da sua glória. Mas antes, um carvalho de justiça. E por que esse texto fala de justiça? Porque a única maneira de nós sermos refeitos, porque sei que muitas vezes essa liberdade é verdadeira, claro, mas ela também é ganha dia após dia com um processo chamado santificação. Ao contrário do que as pessoas pensam, santificação não é um processo de aprisionamento, não é um processo de não. A santificação é um processo de libertação dia após dia. Por isso um carvalho de justiça. Porque refeitos em Deus, libertos em Deus, dia após dia nos apaixonamos mais pela sua justiça, pela sua santidade, pelos seus valores, e assim vamos crescendo como um carvalho de justiça. E a gente tem que aprender esse texto que aprendemos com o profeta Daniel no seu primeiro capítulo. A Bíblia nos diz que ele não queria se contaminar e decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel foi levado para a Babilônia, parte do grupo que foi levado para lá, por causa do cativeiro. E uma maneira de compactuar, onde o rei Nabucodonosor iria compactuar, dizer assim, olha, vocês agora vão compactuar das minhas crenças, compactuar dos meus valores, valores babilônicos,
das minhas crenças, da minha religiosidade, é comendo da comida deles. Isso é uma maneira quase como você assinando um contrato, dizendo assim, eu estou nessa. E Daniel falou assim, eu não vou comer dessas finas iguarias. E aí o pessoal dizia para ele, né? Mas será, ou duvidava, será que esse Daniel, não comendo das finas iguarias do rei, vai ficar tão forte, vai ficar tão saudável quanto aqueles que estão comendo do melhor banquete? E Daniel provou que sim. Que vamos colocar assim, comendo das finas iguarias do Rei dos Reis, de Jesus Cristo, ele começou a ser um homem destacado acima dos outros, que compactuaram com aquela realidade. E com a santificação, meus irmãos, a coisa não é diferente. Para ser carvalho, tem que ser carvalho de justiça. E um carvalho de justiça é alguém que dia após dia é refeito em Cristo Jesus. Plantado por Ele e para a sua glória. Porque isso quer dizer, um reflexo de Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A Deus. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo começa, continua e acaba em Jesus Cristo. Nós fomos libertos por Cristo para sermos de Cristo. E com Cristo Jesus reinaremos para todo sempre. Agora uma palavra sobre o reino de Deus que a gente já explicou aqui. Aí você tenha pensado assim, poxa pastor, quer dizer então que com Cristo Jesus eu vou viver 100% da minha alma plena, 100% do tempo, com 0% de frustração. Como eu disse, irmãos, essa é uma realidade que a gente só vai experimentar quando estivermos com Jesus. E o reino de Deus, exposto pelo próprio Jesus, fala um pouquinho sobre a gente, sobre isso. É o reino que a teologia diz do já e ainda não. É uma realidade que já foi inaugurada, que já está disponível para a gente, mas ainda não está da maneira plena como nós ansiamos, mas que ainda assim nós devemos esperar, porque estaremos com Jesus Cristo para sempre, vivendo com Ele essa realidade. Agora, não viva pelo fato de que você sabe de que o ainda não chegou, de que tudo aquilo que a alma da gente sonha ainda não foi concretizado, que você vai se contentar com pouco, porque o que Cristo Jesus tem para você ainda é muito, e temo dizer, irmãos, ainda mais do que você já experimenta hoje em dia. Não é tudo, porque tudo é com Ele também, mas lá no céu, mas é mais do que você imagina e mais do que aquilo que você pensa. Por isso, já quero concluir com essas 3 realidades aqui. Olhe para a sua doença. Reconheça o seu estado, seja de cativeiro, seja de choro, seja de angústia, seja de luto, seja do que for. Veja e descubra que sozinho você só vai se afundar, que sua autossuficiência só vai levar você mais ainda para o buraco. E tentar disfarçar a questão não faz a questão ser transformada. A maquiagem só disfarça o problema, a gente sabe disso, mas olhe para o novo tempo que Deus quer te oferecer. Sem Ele, talvez a vida continue desse mesmo jeito. Mas com Ele dá para esperar grandes coisas na alma e no coração da gente, a verdadeira liberdade que Cristo Jesus já prometeu quando disse, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente, vós sereis livres. Se você ainda não entregou o coração para Jesus, ainda não experimentou dessa liberdade, hoje é o dia de você fazer isso. Saiba que Cristo Jesus pode e quer ser o Senhor da sua vida. É só você falar, Senhor Jesus, eu te entrego aqui o meu coração, a minha vida, a minha história, e creia que Ele é o único caminho, única verdade, única vida para nós chegarmos perto de Deus e sermos reconciliados com Ele. E para esse novo tempo acontecer dentro de você, entregue a sua vida para Jesus. E aguarde. Persevere. Tenha esperança. Primeiro porque o céu é para você, sim. Não deixe de sonhar com o céu. Não deixe que os cuidados desse mundo arranquem a esperança, a expectativa do céu do seu coração. Isso não é alienação, isso não é um discurso, um ópio para ninguém, é uma realidade. O céu está aí para todos aqueles que amam Jesus e que entregaram sua vida para Ele. E vamos estar um dia juntos lá, amém, meus irmãos? Mas lembre-se também
de que você, comprado pelo sangue de Jesus, ainda que não experimente o céu aqui na terra, pode experimentar muito do céu aí dentro do seu coração, se você não se contentar com nada menos do que aquilo que Deus tem prometido para você. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Senhor, ó Pai. Bendito seja o Senhor pelas tuas promessas. Bendito seja o Senhor, Pai, porque não existe liberdade de fato a não ser na tua presença, Pai. Bendito seja o Senhor, ó Deus, porque nós podemos nos achegar diante do Senhor como somos, angustiados, porque o Senhor, ainda assim o Senhor nos ouve, chorando, porque o Senhor se importa com a gente, Senhor, em luto, porque o Senhor olha por nós, e além de nos acolher, de nos receber, de mostrar, Senhor, que nós, Senhor, somos importantes, mesmo sendo pessoas com histórias difíceis e complicadas, ó Senhor, a Tua palavra ainda nos promete libertação, Senhor, dessa nossa condição, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor enche o nosso coração de esperança, de alegria e de fé, para que a gente busque mais e mais essas coisas no Senhor, ó Pai, e não em outras realidades. Ó Deus, de que a nossa alma seja de fato inundada pela Tua presença, Senhor. Para que a gente experimente mais e mais dessa liberdade, dessa alegria, Senhor. Por favor, te pedimos isso. E pedimos ao Senhor que a realidade do céu não seja uma arrancada do nosso coração, às vezes com os cuidados desse mundo. Mas não, Pai, a gente continue a sonhar, ó Senhor, e se consolar com essa palavra de que um dia Cristo Jesus, que veio, voltará para nos levar, Senhor, para uma realidade que a nossa alma não consegue nem imaginar, mas que estaremos lá, ó Deus, se tivermos o nosso coração entregues na Tua presença, Pai. Deixa isso também, ó Pai, reacende isso também, ó Pai, dentro de nós, para que a gente não deixe nunca isso ser uma coisa secundária, mas, Senhor, que os nossos olhos vejam e vivam, Senhor, com o céu no coração e o céu na expectativa, Pai. Pedimos isso, Senhor, rogando a Tua bênção sobre nós, ó Pai, especialmente todos aqueles que choram e vivem essa realidade, para que recebam de Ti, ao invés da angústia, a verdadeira liberdade, no nome de Jesus. Amém e amém.